O assunto que iremos apresentar agora é o soar da sétima trombeta. Mas vale a pena nós falarmos um pouco sobre as 6 trombetas anteriores. As 4 primeiras trombetas, elas falam sobre a desintegração do Império Romano, preparando o caminho para Roma Papal. E as outras 2 falam sobre os maometanos e o Império Otomano. Para que nós possamos ter uma visão melhor, é necessário recorrermos à Bíblia. E vamos abrir então em Apocalipse 8 e o verso 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Granizo, fogo e sangue representa o ataque selvagem dos ostrogodos contra Roma, sob o comando de Alarico. Quase arrasaram a Grécia, Ásia Menor, Itália, Espanha e o sul da França. No ano 406 d.C., Roma foi saqueada por 6 dias. Vejamos o que nos diz em Apocalipse 8, versos 8 e 9. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. A queima das árvores e das ervas seria a queima dos cristãos naquele período. A grande montanha seria os vândalos, comandados por Genserico. Os piratas chegaram a destruir cerca de 1.100 barcos romanos numa só noite. Em 445 d.C., saquearam a cidade de Roma por cerca de 14 dias, levando cativos a imperatriz e seus filhos. A terça parte de pessoas foi destruída. Terceira trombeta, Apocalipse 8, 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. A estrela meteórica é interpretada como Átila, general dos hunos, que dominou a Europa desde o Volga até o Danúbio. Seus exércitos destruíam, matavam e subjugavam cruelmente os sobreviventes. Átila se autodenominava o açoite de Deus, e diziam que onde pisava as patas do seu cavalo, não nascia mais pasto. Seus guerreiros usavam máscaras para infundir medo, e absinto significa a amarga crueldade com que tratavam os vencidos. Apocalipse 8, versos 12 e 13. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. A quarta trombeta representa o poder dos Érulos, sob o comando de Odoacro, que destronou Rômulo Augusto, o último imperador romano. Também lutou contra os cristãos. Em 476, os oficiais do governo romano foram eliminados. Roma se dividiu em 10 partes, formando hoje a chamada Europa. Roma pagã favoreceu o surgimento de Roma papal. Por isso que a gente diz que Roma papal saiu de Roma pagã. Quinta trombeta, Apocalipse 9, versos 1 a 12. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm mais suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como o rosto de homens.
e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. O poço do abismo representa o deserto de Saara, na Arábia, referente à conquista sangrenta do maometismo. Os gafanhotos representam os árabes nômades. A estrela, o islamismo. Conquistaram a Pérsia, Síria, Egito, África e Espanha. Converteram em muçulmano 2/3 da África. Suas guerras basicamente agitaram a parte oriental, mas com seu Alcorão e sua guerra santa ameaçaram apagar a luz do Evangelho. 5 meses proféticos, cerca de 150 dias proféticos. São 150 anos, de 27 de julho de 1299 a 27 de julho de 1449. O poder deste povo foi tanto que o imperador Constantino, para estabelecer seu trono, teve de pedir autorização deles. Apocalipse 9, versos 13 a 20. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar, de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que saía das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. Na 6ª trombeta, os ventos segurados pelos anjos em Apocalipse 7, 1 a 3 são soltos, favorecendo o avanço do Império Otomano. Cerca de 391 anos e 15 dias, o Império Otomano foi estabelecido em 27 de julho de 1447 e extinto em 11 de agosto de 1840, quando a Turquia aceitou a proteção das potências aliadas da Europa. O acontecimento se cumpriu com exatidão. Apocalipse 10 mostra o aparecimento do remanescente fiel como resultado do desapontamento de 1844. Apocalipse 11 apresenta as 2 testemunhas que estiveram de luto durante os 1260 anos, que foi de 538 até 1798, e que deveriam ser mortas durante o período de terror, na Revolução Francesa, que aconteceu de 1922 a 1925, nós já fizemos referência algumas vezes atrás, e que ressuscitariam, crescendo até o céu, quando foram restabelecidas as casas publicadoras e a obra de Deus se restabeleceu na França. A 7ª trombeta. A 7ª trombeta inicia-se exatamente quando Cristo passa do lugar santo para o lugar santíssimo. Estamos atualmente no período da 7ª trombeta. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo. As nações estão iradas. Chegou o tempo de serem julgados os mortos e serem galardoados os profetas para destruir os que destroem a terra. Quando Cristo sair do lugar santíssimo, o julgamento divino do juiz investigativo haverá terminado. A obra mediadora de Cristo chegou ao fim. Fecha-se a porta da graça. Inicia-se a ceia das aves. Começa o derramamento das 7 últimas pragas. A ceia das bodas do Cordeiro tem início com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E termina com a descida da cidade santa, onde a Bíblia diz: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A cidade santa virá com alegria para a terra.
sobre o Monte das Oliveiras. O monte será partido ao meio, vai se formar um grande vale, e ali Deus vai purificar aquele local e vai colocar a cidade santa ali. Naquele momento, Deus ressuscita todos os ímpios, dá tempo para que eles se preparem para atacar a cidade santa. Mas o fato que deve ser destacado aqui agora é a coroação de Jesus. Jesus é coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E todas as nações da terra, tanto os santos que estão dentro da cidade, como os ímpios que estão fora da cidade, reconhecem a Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Cristo é o noivo da igreja. Deus concretizou o seu compromisso matrimonial quando Cristo nasceu aqui na terra de uma mulher. Cristo pagou o dote, dando a sua vida na cruz do Calvário. Cristo foi para o céu, preparar um lugar para os seus filhos, para levá-los com ele. A igreja é justificada pela fé, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso garante as vestiduras brancas de linho finíssimo a cada crente vitorioso. Antes de deixar a corte celestial, Jesus se apresenta perante o Pai e recebe o domínio, a glória e o reino. Os primeiros 8 versículos descrevem essa alegria com aleluias e louvores ao Cordeiro. Será a mais emocionante e importante festa do universo. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. É evidente que, após a passagem dessas lições, estamos chegando agora ao final do curso do Apocalipse. E nós gostaríamos de aproveitar esses minutos que nos restam para fazer um apelo àqueles que tiveram o privilégio de ter contato com esse assunto tão belo, tão encantador e tão significativo. Nós estamos nos aproximando do final do mundo. Certamente que Jesus está às portas. Já estamos próximo aos últimos sinais da terra. E o Evangelho tem que ser pregado a este mundo. Mas para isso é necessário que haja dedicação, que haja entrega, que haja o desejo de se salvar e também salvar as outras pessoas. O meu apelo como um simples instrutor do Apocalipse é que aqueles que tiveram contato com essa matéria se consagrem a Deus, entreguem a sua vida a Jesus e procurem se aperfeiçoar, para que através dessa perfeição possam atingir os seus parentes, os seus vizinhos, os seus amigos e com quem puderem entrar em contato, dizendo que Cristo está prestes a vir, que o mundo vai ter o seu fim e que nós temos que sair dessa terra. E a única maneira é aceitando a Jesus como nosso Salvador pessoal. Se fizermos isso, imbuídos pelo Espírito Santo, nós cumpriremos o nosso dever, estaremos salvando a nossa alma e levaremos muitas almas conosco para o reino dos céus. Que Deus seja louvado através desse curso e que milhões de pessoas possam receber esta graça divina e sejam, então, privilegiadas com a salvação que é dada por Ele. É o meu desejo nesse momento. Amém.